Olá pessoal, tudo bem? Então, aqui vai uma revisão de gráficos da função do primeiro grau e a correção da prova, né, para que vocês possam estar estudando, né, para avaliação do dia 5/6, que é a última que vocês terão para fechar o trimestre. A função do primeiro grau é uma função bastante simples, né? Ela tem o formato f de x igual a x mais b, ou, ao invés de usar o f de x, pode usar o y. Esse a é chamado de coeficiente linear e o b é chamado de coeficiente angular. Vejamos qual é a importância deles. O a, quando for maior que zero, for positivo, a função é crescente, então ela vai para a direita. Lembrando que o gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta. E que para construir uma reta nós precisamos apenas de 2 pontos. Tá? Por exemplo, um ponto no eixo x e um ponto no eixo y é suficiente. Tá? Então, o coeficiente angular nos diz se for positivo, a função é crescente inclinada para a direita. Se for um número negativo, esse aqui, se for negativo, a reta é inclinada para a esquerda e é dita decrescente. Esse valor de B, o coeficiente linear, ele é o ponto que o gráfico corta o eixo Y. Então, aqui, ó, esse pontinho corresponde ao valor de B e esse pontinho corresponde ao valor de B. Esse ponto aqui é a raiz, o ponto que vai no eixo X, eixo Y. No eixo Y, vai aquele valor que está sozinho. No eixo X, não é o valor de A, é o valor que resulta disto aqui igualado a zero, ou seja, da raiz. A gente já vai ver em seguida. Então, raiz é quando iguala-se a equação a zero. A raiz é o ponto em que a reta intercepta o eixo X. Outro detalhe aqui, encontrar f de x e y é a mesma coisa. Ah, professora, tem a função do tipo y é igual a 2x mais 7. E tem a função f de x igual a 2x mais 7. São coisas diferentes? Não, é a mesma função. Tanto faz usar f de x como usar o y. Depois, dando mais uma olhada na função do segundo grau, nós temos o seguinte, eu digo na função do primeiro grau. Para traçar a reta da função do primeiro grau, são necessários apenas 2 pontos. A raiz, que é quando nós pegamos a equação e igualamos a zero, e o coeficiente linear, que é aquele valor de B. Tá? Então, vamos a um exemplo. A função é y igual a 3x mais 12. Bom, como é que eu construo essa função? Primeiro, eu já sei que ela vai tocar no 12 do eixo y. Sei que ela é uma função crescente. Já sei do ponto em que intercepta y. Bom, mas para saber em qual ponto ela vai interceptar o eixo x. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar a equação 3x mais 12 igual a zero. 3x é igual a menos 12 dividido por 3, x é igual a menos 4. Pronto, eu tenho 2 pontos. Então, é só colocar aqui no gráfico, fica bem fácil. Esse é o sistema de coordenadas cartesianas, eixo x, eixo y. Tá? Aqui é o eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Os pontos que eu tenho, y é igual a 12. Ora, se y é igual a 12, um par ordenado é x, y. Se o y é igual a 12, significa neste caso aqui que o x é zero. Porque veja bem, ó, 3 vezes 0, 0, mais 12, 12. Então, esse valor aqui é sempre para x igual a zero. Então, nós temos o ponto 0
Ele vai tocar no 12, então, vou colocar assim, 3, 6, 9, 12. Se lá em cima eu coloquei esses valores, aqui embaixo vai ter que ser menos 3, menos 6, menos 9, menos 12, respeitando, né, esse distanciamento. Se é 12 positivo, vai acima. Depois, o que vai no eixo X? Bom, eu igualei a equação a zero e achei o x igual a menos 4. Então, veja bem, aqui eu teria 1, 2, 3, 4 positivo. Desse lado, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Se é negativo, vai aqui. Resolvido. Tracei uma reta da função. Prontinho. Essa é uma função crescente. É uma função crescente. Além disso, dá para dizer que o domínio dessa função é igual a todos os reais. O domínio quer dizer, posso usar qualquer valor de x, positivo ou negativo. E a imagem também é todos os reais. Dizer que o domínio e a imagem são todos os reais é dizer que eu posso usar todos os valores de x e todos os valores de y. Nas funções de segundo grau, vocês vão observar que isso não acontece. Um outro exemplo que eu trouxe aqui é o seguinte. Olha só. Y é igual a menos 3x mais 15. Eu sei que é crescente porque é positivo e sei que o eixo Y vai tocar no 15. Então, eu já fui lá no gráfico e marquei, ó, esse ponto aqui é o 15. No gráfico já marquei o 15. Ah, mas como é que eu sabia qual ponto ia no eixo X? Ora, a equação era 3x mais 15, igualei a zero. 3x igual a menos 15 dividido por menos 3, desculpe, menos 15 dividido por 3, x igual a menos 5. Então, menos 5 está aqui, uni os dois pontos, ok, deu o gráfico da função, certinho? 3x mais 15, o gráfico é este. Uma função crescente. Aqui, no outro exemplo, a função é y igual a menos 2x mais 10. Menos 2, ela é decrescente. O gráfico vai ser inclinado para a esquerda. 10 significa que ela vai tocar no ponto 10 do eixo y. Então, e como é que eu vou achar o valor do eixo x? Pego essa equação, menos 2x mais 10 igual a zero. Passa para lá menos 10, o menos 2 está multiplicando, passa dividindo como menos 2, não muda o sinal, deu 5. Bom, então eu tenho o y igual a 10, marquei aqui, e o x igual a menos 5, marquei aqui, unindo os dois pontos, está aí o gráfico da função. Tranquilo? Um outro exemplo é este, que a gente tem o plano cartesiano, lembrando que o plano cartesiano são os eixos x e y perpendiculares entre si, isto é, formam um ângulo de 90 graus. Aqui é o eixo x das abscissas, esse eixo vertical é chamado de eixo das ordenadas, os valores de y, e a função que eu tenho é 2x mais 8. Então, só olhando para ela, eu já sei que ela vai tocar no ponto 8.
Agora, como é que eu tenho certeza em que ponto vai tocar no eixo X? Então, a gente só vai pegar isso aqui, olha, 2x mais 8. Então, 2x mais 8 igual a 0. X é igual a menos 8 dividido por 2. X é igual a menos 4. Pronto, vou ali no gráfico e marco menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E aí está o nosso gráfico. Simples, né? Lembrando que, de novo, o eixo X é o eixo das abscissas e o eixo Y é o eixo das ordenadas, que um par ordenado é formado por X abscissa e Y a ordenada. Ora, nesse gráfico aqui, quais são os dois pontos que a gente tem? Neste gráfico, os pontos que a gente tem é o seguinte, se nos fosse perguntado, né? Neste ponto aqui, eu conheço o valor de Y, porque é no eixo Y. Então, eu sei que o Y vale 8. Quando eu busco para o eixo X, nesse ponto aqui, encontro exatamente o zero. Então, para Y8, o X vale 0. Neste ponto aqui, que é o menos 4 está no eixo X. Então, o X é menos 4. E aí, quando eu vou procurar o que eu encontro no eixo Y, eu encontro 0. Pronto, esses são os valores do gráfico. Depois, num último exemplo, nós temos o seguinte. Construa o gráfico da função 2x menos 3, para x igual a menos 2, menos 1, 0, 1 e 3. Então, nessa função, nós temos, podemos usar essa técnica, ou podemos ser bem mais breves. Entre usar esses valores, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, eu vou ser mais rápida. Eu vou usar assim, ó, 2x menos 3 é a função. Melhorando, y é igual a 2x menos 3. Eu já sei que isso vai no eixo Y. Já sei que, por ser positivo, é crescente. Para saber em que ponto vai tocar no eixo X, eu vou pegar essa equação e igualar a 0. Então, 2x menos 3 igual a 0, x é igual, passa para lá, mais 3, o 2 está multiplicando, passa dividindo, 3 meios, que é 1,5. Então, ficou fácil agora para colocar no gráfico, né? O gráfico vai ficar assim, ó. Esse é o eixo das ordenadas, o eixo Y, e esse é o eixo X. Nós temos que o Y vale menos 3. Então, 1, 2, 3, menos 3. Marquei o pontinho. Quando igualamos a 0, chegamos no 3 meios, ou seja, no 1,5, que está entre 1 e 2. Aqui no meio tem o 3,5, 3 meios, ou 1,5. Marco outro ponto. Ok, agora é só pegar a reta e traçar o gráfico. Tá feito aí, essa é uma função crescente. Agora então, já estamos a 14 minutos, né? Vamos imaginar que seja uma aula, então vocês vão ter que me aturar mais um pouquinho. A questão da prova deixa eu ver. A questão 1 da prova é esta aqui.
Então, na questão 1, nós temos, dada a função 3x mais 5, calcule a imagem e escreva o par ordenado. Calcular a imagem é calcular o valor de y, porque lembrem o seguinte, a imagem eu calculo da seguinte forma, eu substituo aqui x por 8, então eu vou ter 3 vezes 8 mais 5. O que é igual a 3 vezes 8, 24, mais 5, 29. O par ordenado é o x, 8, e o y, 29. Tá? Esse seria parte do domínio, esse parte da imagem. O abscisse ordenada, aí tanto faz. Depois nós temos menos 5, 3 vezes menos 5, mais 5. Aqui a gente separa esses sinais, dá 3 vezes menos 5, menos 15, mais 5, regrinha de sinais, diminui se conserva o sinal do maior. Então, nós temos o par ordenado, menos 5 e menos 10. Depois, se o x for 3, então basta substituir 3 vezes 3 mais 5. Dá 9 mais 5, 14. O par ordenado vai ser 3 e 14. Se for 4, então é 3 vezes 4 mais 5. Vejam que entre o 3 e o x não tem sinal. Quando não tem mais nem menos, é porque é vezes. Então, vai ficar 3 vezes 4 mais 5. 3 vezes 4, 12, mais 5, 19. O par ordenado seria 4 e 19. 2, 3 vezes 2 mais 5. Então, 3 vezes 2 mais 5 é igual a 6 mais 5, 11. O par ordenado era 2 e 11. Isso foi pedido na avaliação. Se nós quiséssemos pegar esses 5 pontos e colocar no plano cartesiano, daria uma reta perfeitamente, tá? De uma função crescente. A questão 2, calcule a raiz de cada função. Calcular a raiz é sempre muito simples, basta igualar a zero. Quando pede para calcular a raiz, você tem que ter em mente que você vai pegar a equação, igualar a zero e resolver uma equaçãozinha do primeiro grau. Então, aqui vai ficar 3x mais 4 igual a zero, x é igual, passa para o outro lado, menos 4, o 3 dividindo. Pronto, a raiz é menos 4 terços. Y é igual a 6x mais 18. Então, 6x mais 18 é igual a zero, x é igual a menos 18, dividido por 6, x é igual a menos 3. Tá aí a raiz da equação. Se bem rapidinho eu quisesse construir o gráfico dessa função, não vai ficar bonitinho, mas seria isso aqui, ó. X, y. Já sabemos que o 18 é sempre o valor de y, então estaria por aqui o 18. O x vai no eixo x, aqui é positivo, aqui é negativo. E traçaria uma reta. Viu como é simples? Mas neste caso bastava chegar nos valores menos 3 e menos 4 terços. Ainda da questão 2, haviam mais essas duas equações. Achar a raiz, igualar a zero. Menos 4x mais 20 igual a zero. Menos 4x é igual a menos 20. X é igual a menos 20. Um erro comum é trocar esse sinal. Não, esse número está multiplicando e passa dividindo. E menos dividido por menos dá mais
5. A raiz é o 5. De novo, o gráfico ficaria bem simples. Olha só como é simples. O y é 20. Fazendo um esboço do gráfico. O x é 5. Pego uma reta, uma régua, e aí está o gráfico. Nessa aqui, nós temos também, olha só, 5x menos 15. Então, 5x menos 15 igual a 0. Isolando o x, dá 15 dividido por 3, x igual a 5. Resolvido. Para fazer um gráfico, também seria bem simples. Melhor se tivesse uma régua. X e y. Vejam que o y deu menos 15. Então, vai ficar um gráfico bem apertadinho. 5, 10, 15, menos 15. E o x deu 5. Então, vamos colocar aqui. Então, vejam que coeficiente angular diz que é uma reta inclinada para a direita, que é crescente, porque é um valor positivo. O coeficiente linear é aquele valor que não tem x, é o ponto em que o gráfico corta o eixo y. Então, tá aqui o menos 15. Quando eu igualo a 0, eu acho a raiz é o ponto que toca o eixo x, que é o 5. Então, nós temos aqui, pronto. Terceira questão. Construa o gráfico e indique se é crescente ou decrescente, se a função é crescente ou decrescente. Ora, construir o gráfico, então, de novo, para nós é muito simples. Já sabemos que a função, se é positivo, é crescente. Se o coeficiente linear é 6, já sabemos que esse é o valor do eixo y. Tá? Agora, só precisamos saber o x. Então, de início, nós já partimos com uma informação do gráfico. Aqui, então, plano cartesiano, ou sistema de coordenadas cartesianas, eixo x das abscissas, eixo y das ordenadas, aqui é o 0, aqui 1, 2, 3, os valores positivos, menos 1, menos 2, os valores negativos. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai embora. Aqui menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Bom, já sei que esse gráfico toca no 6. Aqui. Como para uma reta bastam 2 pontos, eu vou achar o valor de x. Para achar o x, eu só determino a raiz. Determinar a raiz é igual a 0. Então, eu tenho que 2x mais 6 é igual a 0. X é igual a menos 6, dividido por 2. X é igual a menos 3. Ponto. Aqui está o menos 3. Traçamos uma reta de uma função crescente. Tranquilo? Pedia para construir o gráfico, indicar se a função é crescente ou decrescente. Achamos o 6 aqui. Igualamos a 0, achamos o menos 3 aqui, o gráfico da função crescente. Questão 3, o item B. Y é igual a menos 5x mais 10. Então, é para colocar no plano de coordenadas cartesianas. Aqui. Aqui. Uma boa forma de calcular, de fazer o gráfico assim mais bonitinho, é pegar a régua, né? É usar a régua e usar ou o papel quadriculado, ou então vai marcando aqui, ó, de meio em meio centímetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, percebam?
menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, tá? Então, aqui, 0 e de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, aqui o eixo X das abscissas, o eixo Y das ordenadas. Os valores são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 10 está lá em cima. Vou botar o 5 aqui só para vocês saberem. Aqui embaixo, aqui para a direita, eu teria 1, 2, 3, 4. Para a esquerda, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Vejam que a distância de um para o outro é a mesma. Aqui seria menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. 1, 2, 3, 4, 5. Mas os pontos envolvidos são eixo Y, eu já sei que é o 10. Tá aqui o ponto. Se isso aqui, se o coeficiente angular é negativo, já sei que é uma função decrescente, que vai ser uma reta inclinada para a esquerda. Para achar o ponto que vem aqui no eixo X, é achar o zero ou a raiz da equação. Então, basta fazer menos 5x mais 10 igual a zero. Menos 5x é igual a menos 10, x é igual a menos 10, erro comum. As pessoas passam de menos 5 para mais 5. Não, é a operação que muda, não é o sinal. Ele está multiplicando, vem dividindo. Portanto, x é igual a 2. O valor do eixo x é o 2, não é esse aqui que é o menos 2, não é aquele lá de cima, é o valor do eixo x, o 2 positivo, que está aqui. Com 2 pontos, eu posso traçar uma reta. Aqui está. Então, só para lembrar, né, para alguns detalhes assim. Os pontos eles são sempre dados por x, y. Então, nós usamos dois pares ordenados. Esse daqui, o x vale 2, e se eu olhar para o y, eu encontro o zero. Nesse daqui, sempre o primeiro valor de x e segundo valor de y. Então, neste, o y vale 10, quando eu olho para o x, vale 0. Tá? Outra questão aqui é que esta é uma função decrescente, e se pedisse domínio e imagem são todos os reais, porque posso usar todos os x positivos. Então, o domínio da f de x é igual a todos os reais. Posso usar valores positivos e negativos do eixo y, então, a imagem da f de x é igual a todos os reais. Pronto, é isso. Então, está aí o gráfico. Questão 3C. De novo, uma questão muito simples. Olha só. Vou traçar aqui o sistema de coordenadas cartesianas. Lembrando que esse é o eixo X, faço uso da régua, de meio e meio centímetros eu vou contar, ó. Então, aqui é 1, 2, 3, 4. Aqui é o zero, quando as duas se interceptam, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Vejam que para a direita é positivo e para a esquerda é negativo. Aqui também vou pegar um ponto para zerar. 1, 2, 3, 4, 5. Desse lado, 1, 2, 3, 4. Então, já sabemos que para cima é positivo, eixo Y, e para baixo é negativo.
Agora, os pontos são o seguinte. Esse 2 nos avisa o que está sozinho, que é o coeficiente angular, que é o valor do eixo y. Vai interceptar no eixo y no 2. Aqui está. Ah, mas em que ponto toca o eixo x? É só fazer x mais 2 igual a 0, x é igual a menos 2. Bom, mas o menos 2 é esse ou é esse? Ora, é o valor de x, então tem que estar no eixo x. Aqui está o menos 2. Prontinho, traçou a reta. Fácil, não é? Esse valor do x não aparece, mas é 1. Se é um valor positivo, nós temos uma função crescente. E, finalmente, a última, também uma questão bem simples. Ó, o plano cartesiano, é bom a gente ter uma ideia de quais são os valores, né, que nós vamos colocar no gráfico. Nós já sabemos que, se é menos 3, esse é valor de x ou de y? Quem respondeu de y, acertou. Ah, e para achar o x? Para achar o x, eu pego a equação e igualo a 0, como fizemos em todas as outras. X é igual a mais 3. Pronto, temos os valores menos 3 e 3. Na hora de colocar no gráfico, plano cartesiano, eixo das ordenadas, eixo das abscissas, aqui é o 0. É bom contar com, se eu for contar aqui, ó, 1, 2, 3 positivo, 1, 2, 3 negativo. Aqui, zerando, 1, 2, 3 positivo, 1, 2, 3 negativo. Ah, mas posso colocar outros valores? Claro que sim. Aí eu tenho ponto, o y vale menos 3. É este ou é este? Ora, se é y, tem que ser no eixo y. O x vale 3. Ah, é este ou este? Se é x, eu não vou procurar no eixo y, eu procuro aqui. E daí, aqui está a reta que representa a função. Como podemos ver, o a que não aparece é 1, né? Porque se eu tenho a função y igual a x menos 3, quando não aparece nada em frente ao x, nós já